interessa. E o que nós podemos dizer sobre a República nesse momento? Podemos dizer que a República ela traz muitas permanências em relação ao Império, mas ela traz também, obviamente, mudanças. E em termos de educação, o que o Brasil vai se diferenciar? Primeiro, que essa nova forma de governo, ela toma a educação como um projeto político, que é, na verdade, algo natural, corriqueiro. Por quê? Porque quando um país ele muda o seu sistema político, a tendência é que suas autoridades mudem algo relativo à educação. E para quê? Para que, por meio da educação, atinja-se a sociedade, com a construção ou consolidação de um novo ideário. E a República, no Brasil, ela foi implantada revestida por um novo ideário, o ideário da modernidade. Parte dos republicanos considerava o império sinônimo de atraso, né, do retrógrado, e a república como o novo, o moderno. E o que nós temos em termos de educação? Temos um estado, ou estados, não mais províncias. Nós temos estados que vão se tornar, aliás, um deles vai se tornar modelo e vai, por conta disso, se tornar uma espécie de espelho para os demais estados do país. Ele vai espelhar o seu modelo de organização da instrução pública, né, da educação pública, isso para todo o país. E esse estado foi o estado de São Paulo. Lá foi criado um modelo de escola normal, lá foi criado um modelo de escola de ensino primário. E eram grandes, né, as escolas normais, imensas escolas normais, eram grandes também as escolas primárias criadas, isso em termos físicos. E em termos de organização do trabalho escolar, mudanças também vão ocorrer, sobretudo na esfera do ensino primário. E aí nós damos o exemplo dos grupos escolares, né, voltados para a alfabetização, para o processo de aprendizagem das primeiras letras. Então, eles foram criados, não é? Tanto para diminuir os índices de analfabetismo, quanto para criar, né, a identidade nacional no Brasil. Isso por meio da construção, da experimentação de uma nova cultura escolar. Então, foram criadas escolas, mas no Império não eram criadas escolas? Eram criadas escolas. Mas muitas daquelas escolas do Império eram criadas e entravam em funcionamento dentro da própria casa dos professores. Era, na verdade, instituída aquela residência como uma escola. A ideia de construir uma escola como um espaço físico específico, o prédio construído de modo específico para funcionar como uma escola, isso é realmente algo que se concretiza no governo republicano. A escola sem uma sede própria, com uma sede própria com métodos definidos, isso ocorre na República. Então, aquela escola sem um prédio próprio, sem que os seus professores tivessem uma formação específica, sem uma metodologia de ensino, né, discutida e efetivada oficialmente, isso vai mudando com a República. Agora, é claro, nem tudo vai mudar. É aquela perspectiva de que quem dirige a educação é o professor. E o ideário presente ali naquele momento, né, levava, por exemplo, como consequência, a manutenção de altos índices de reprovação. Aquele que reprovava na escola era aquele considerado ignorante. A escola ela passa a se organizar em novos moldes, as escolas normais começam a entrar em funcionamento efetivo, os professores passam a ser formados, a escola muda em termos de qualidade, mas há índices de reprovação muito altos. Então, como é que houve melhora, mas os índices de reprovação continuam altos? Então, o aluno que reprova é o ignorante. Então, havia uma perspectiva meritocrática nas escolas, inclusive de ensino primário. Então, aluno de escola primária, dos grupos escolares, na República, né, os momentos de exames escolares, sobretudo os do final do ano, eram verdadeiros rituais.
eram montadas bancas examinadoras para os alunos, que eram avaliados tanto por meio da expressão escrita quanto da expressão oral. Os resultados das avaliações dos alunos eram publicados nos jornais da época. Então, era criada realmente uma cultura de incentivo à sua progressão, ao desempenho que você ia adquirir dentro daquela escola. Era a sociedade meritocrática permanecendo aí de um regime político ao outro. Então, a educação ela passa na República por mudanças, inicialmente, né, mas há também casos, situações, aspectos que permanecem. Em termos de mudança, nós temos aí uma palavra de ordem que guia o trabalho das autoridades em educação, que é a determinação de que a escola ela passa a ser considerada direito de todos e dever do Estado. Né? A educação, ela passa a ser dever do Estado. E aí, quem quiser se aprofundar, tá? Slide 13, quem quiser se aprofundar um pouco mais acerca desse período de transição do Império para a República e sobre o processo de construção das grandes escolas, sobretudo em relação ao ensino primário, nós temos aí algumas obras nas quais nos dedicamos a trabalhar o período, a pesquisar sobre a época. São trabalhos de pesquisa, portanto, voltados para esse tipo de escola. E temos algumas outras publicações também relativas à cultura escolar do período. São indicações que nós deixamos aí nos slides, que ficam aí disponíveis para todos vocês. Vocês podem verificar discussões sobre o Nordeste, né, obviamente, mas, enfim, envolve estados do Nordeste, mas é uma discussão que envolve, é claro, o contexto mais amplo, nessa relação entre escola, república e educação.